estou fazendo uma série de vídeos, né, sobre os livros que eu andei passeando por ele nos últimos meses, né. Tem muito tempo que eu não volto a esse canal, né, deixei ele meio quietinho nos últimos 6 meses por conta de um excesso de trabalho, tanto na universidade em que eu leciono, quanto também no consultório, que eu sou psicólogo, atendo aqui, então foi um excesso aí aí de repente consegui um tempinho, né, para trazer aqui, para partilhar com vocês um pouco de alguns livros que eu atravessei. Não são livros que nem todos eu terminei, nem todos eu acho que vou terminar, né, mas eu faço um tipo de leitura que eu chamo de leitura por intensidades, né. Eu pego um livro e ele me toca, sabe? Eu continuo. Se ele não me toca, eu deixo de lado, volto mais tarde, né? Mas assim, são variações, né, de intensidade, de frequências que eu comento, né? Então, assim, dentro desses livros, né, eu andei encontrando alguns deles, né? Esse aqui eu li um pouquinho do começo dele, chama Este é o Mar, né, da escritora argentina, se não me engano, ela é argentina, Mariana Enríquez, né? E parece ser uma historinha rápida, né? Uma historinha rápida sobre seres místicos, né? Que interferem na vida de astros de rock, né? Então eu estou no comecinho desse encontro parece uma leitura interessante, vi pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram. Outro livro que eu estou lendo, esse aqui é a Toca de Tartaruga, bem devagarinho, é Guerra e Paz, de Tolstói, né? Guerra e Paz eu leio um pouquinho, terminei a primeira parte dele, não tenho pretensões de correr, porque é um livro com muitos nomes russos, muitos nomes, muitas coisas, muitos núcleos acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí eu resolvi não me apressar demais, ler com calma, ler devagar, até porque conversa, né, com outro livro que eu estou lendo, que é Napoleão, né, que comentei sobre ele em um vídeo anterior, né? E aí Guerra e Paz fala sobre a visão de Tolstói sobre a invasão napoleônica, né? Com a diferença que aqui Tolstói ele conta sobre as pessoas, né? Tolstói ele não fica apenas no fato histórico, nas batalhas, mas nas relações dos envolvidos, né, de várias pessoas envolvidas com a invasão napoleônica, né, a Rússia, né. Então aqui, e Tolstói é um cara que em termos de narrativas, é um cara extremamente poderoso, né. Eu tinha lido Dostoiévski, né? Eu tinha lido de Dostoiévski, principalmente Crime e Castigo, e eu vejo que o estilo de Tolstói é muito diferente do estilo de Dostoiévski, sabe? Tolstói, inclusive, eu já li outros livros dele, né? A Morte de Ivan Illich, por exemplo, que eu li uns pouco tempo atrás, me impactou muito, um livro excelente, né? E aqui eu estou me enveredando devagarinho, em Guerra e Paz, correr demais, né? Falando em guerras, né, eu li esse livro recentemente também, que é a Autobiografia de Ontem, de Stefan Zweig, tá? Não sei se é assim que fala, dentro do austríaco, né? E é um livro assim muito interessante. Stefan Zweig morreu aqui no Brasil, em Petrópolis, né? Ele e a companheira dele suicidaram, se não me engano, em 1942, né? E aqui é um livro que conta, é um livro, um mundo de ontem, né? Como diz o Stefan Zweig, ele constrói um mundo que desapareceu. A Áustria que ele viveu, a Europa que ele viveu, e que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial destruíram as referências desse universo que Zweig vivia. É muito interessante que ele mesmo começa o livro dizendo sobre como eles na juventude eram contestadores do status quo, das dinâmicas estabelecidas, e à medida que o livro vem, né, vai avançando, ele mostra, em vez de encantado com as mudanças das novas gerações, ele se mostra decepcionado,
como se o novo que surge diante deles, né, não apenas o novo da guerra, mas o novo dos costumes, né, depois da Primeira Guerra Mundial, mudam-se muitos costumes, né, e ele se mostra cada vez mais decepcionado com o mundo. Eu acho interessante que tem um Zweig encantado com a novidade que a juventude, da juventude dele produzia em termos de literatura, de música, de política, né? E parece que ele fica preso no mundo do passado, como se aquele mundo do passado fosse o melhor e as novidades do presente fossem coisas da dimensão da decadência, né? Eu achei interessante. Ele, quando ele morre, ele parece que é uma desistência, né? Ele desiste, né? Mas assim, é um autor extremamente potente. A trajetória que ele conta aqui é uma trajetória ímpar de vida. Zweig, ele conheceu pessoas que marcaram o século XX e é um escritor riquíssimo, né? Muitos colocam, né, que muitos o criticam por não ter se posicionado de uma forma efetiva contra Hitler, né? Mas nesse livro aqui ele se posiciona o tempo todo contra Hitler, mas é mais do que Hitler, né? É uma história de um tempo que acabou, o tempo dele, da Áustria dele, da Europa dele, e como falei, ele veio para o Brasil para que, de certa forma, um espaço para morrer, onde ele não se adaptou. O Zweig, ele não se sentia mais em casa em lugar nenhum. E em 42, com Hitler dominando a Europa inteira, com a perspectiva de vitória da Alemanha muito grande sobre a Europa, ele se mata. Essa história de Zweig é apresentada por Alberto Dines, nesse livro aqui, A Morte no Paraíso, a tragédia de Stefan Zweig. Um livro grossinho, e os dois livros se complementam, tá? Porque muita coisa que Zweig não conta aqui o Alberto Dines conta. Coisas, porque quando vai aproximando nos tempos da década de 35, 36 para diante, mais contemporâneo à escrita do próprio Zweig, ele vai omitindo as coisas, ele não vai contando muito do cotidiano. A gente fica a relação dele com a esposa, a relação dele com a amante, né, que é com a amante que ele morre aqui no Brasil, né? E aí, aqui o Dines ele esclarece melhor a situação. Esse livro, inclusive, tem fotografias, né, do Zweig, ele jovem, da casa, inclusive da casa em Petrópolis, e inclusive tem a fotografia do Zweig morto, né, como foi encontrado com ele, com a companheira, né? Mas assim, e a gente vê o quanto foi uma perda, sabe? Porque quando você pega os livros de Stefan Zweig, são livros brilhantes, são livros poderosos, são livros de um homem com a capacidade intelectual diferenciada, né? E ao mesmo tempo tomado por uma desistência, tomado por uma postura de sensação de sem sentido, né? Para o mundo, né? Colocado, né? Então, mas por exemplo, o Zweig, ele encontrou Rodin nesse livro da autobiografia No Mundo de Ontem. Ele narra o encontro que ele teve com Rodin, ele narra Rodin trabalhando, né, como Rodin está envolvido. O Zweig ele fez foi muito amigo de um escritor belga chamado Verhaeren, né? E esse escritor, o Zweig ele traduziu poemas desse escritor para o alemão, foi aquele que abriu fronteiras para Verhaeren, né? E Verhaeren ele morreu em 1916, se não me engano. Ele caiu no trilho de um trem, né? O trem passou por cima dele, né? Ele ia entrar no trem, parece que ele errou a passada, errou o negócio e caiu embaixo do trem, né? E em 1917 foi publicado um
livro póstumo de Verhaeren estava pronto, né, quando ele morreu, ele não chegou a ver publicado, que é Altas Chamas, né? E aí, conhecendo isso no livro, eu adquiri também o Altas Chamas, essa edição minha de 1917. Né? Não é a primeira edição, é a nona, mas eu acredito que eles faziam edições pequenas, né, na época, porque nona edição, 1917, né, e aqui tem poemas de Verhaeren em francês. Né? Aí eu treino meu francesinho com poemas dele, né? Que não são difíceis de serem traduzidos, mas assim, é um autor que eu conheci lendo o próprio Stefan Zweig, né? Caso contrário eu não conheceria. Né? E aí a amizade dos dois, Zweig contextualiza todos esses grandes autores do tempo dele. Então é um livro muito legal, porque você mergulha, né, no mundo intelectual de uma Europa do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e tem acesso a pessoas intelectualmente muito potentes que estão sendo esquecidas hoje em dia. Né? Atualmente também eu estou lendo esse aqui, ó. No Café Existencialista, o retrato da época em que a filosofia, a sensualidade e a rebeldia andavam juntas, né, de Sarah Bakewell. É sobre o existencialismo francês. Né? Sarah ela vai trazer os principais autores existencialistas e também as influências que compuseram, né, tanto o contexto social quanto o contexto de pensamento que originou o existencialismo francês. Eu gosto muito da perspectiva existencialista. No início do livro, por exemplo, ela fica em Sartre, ela fica ela contextualiza Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Kierkegaard. Né? Então, assim, várias pessoas que vão compondo o cenário intelectual, Heidegger também, na Alemanha, ela vai mostrando todo o caminho da construção do cenário intelectual do existencialismo, que é uma abordagem que eu acho muito potente, muito significativa, tá, para a intervenção não apenas filosófica, mas também terapêutica, né, no trabalho clínico. E recentemente eu li 2 livros dessa escritora norte-americana, Taylor Jenkins Reid, né? Não sei. Um dos livros é esse aqui, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Né? E o outro livro, dessa mesma autora, é Daisy Jones and the Six. Uma coisa muito interessante nessa autora, muito interessante mesmo, é que esses 2 livros, pelo menos esses 2 livros dela, que são 2 livros que têm muito sucesso, né? Eu os li sem saber nada a respeito dos mesmos, e uma coisa que eu achei muito legal, que são livros reportagem. Né? São ficções, não tem nada de fatos como Honra Teu Pai, né? Que não é um livro reportagem, né? Mas aqui ela constrói ficção como se fosse um documentário. Então dá a sensação que você, nos dois livros, dá a sensação que você está assistindo a um documentário. Esse aqui, mais que tudo, né? Porque ele é construído em forma de entrevistas com membros da banda The Six e com Daisy Jones. Né? E essas entrevistas elas vão desenhando uma dinâmica tanto da Daisy Jones como os membros da Six na construção da banda desde quando eles estavam eram amadores até se transformarem numa banda de mega sucesso e a decadência da banda. Né? Isso tudo é construído em forma de entrevistas. Né? Então parece que você está assistindo a um documentário, né? Onde os membros da banda vão conversando e aí você vai montando aos pouquinhos todo o cenário de ascensão e queda do The Six e de Daisy Jones. Né? Muito bom, muito bem escrito, e é um livro que assim, para quem viveu, quem conhece um pouco da realidade das bandas da década de 60, vai se identificar muito
com os temas, com a maneira de viver, com a maneira como a música era pensada, sentida pelos jovens daquela época, né? Dentro desse contexto de construir uma reportagem, né, a gente tem Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que conta a história de Evelyn Hugo, né, uma atriz, né, norte-americana, que fez grande sucesso na década de 60, né, e entre os anos 2000, com muito sucesso ainda, mas reclusa, difícil de ser abordada, difícil de fazer reportagem com ela. E aí Evelyn, ela quer contar a história dela, e escolhe uma repórter para contar a história dela. E esse livro, Sete Maridos de Evelyn Hugo, é importante você não se enganar pelo título, tá? O mais importante desse livro não são os maridos de Evelyn Hugo. Os maridos são um pretexto para uma coisa muito mais significativa que atravessa esse livro. Então, um livro muito bom também, bem escrito, te prende, né? A autora consegue fazer personagens muito reais, né? Até como a maneira como ela constrói, né? Parece que as pessoas existem mesmo, né? Isso é um valor muito grande desses dois livros da Taylor Jenkins Reid. Tá? Depois eu volto com mais livros com os quais eu me sintonizei nos últimos tempos. Abração para você, até breve.